E vocês gostaram, gente, da Eu palestra? gostei. Pessoal, é desenho com arte de bosta de vaca com barra. Tanto de, Professora, tanto de terra lá professora, tiresa. a casa dele é um... Muito A gente fez É um muita tour pela casa coisa. dele, praticamente. Sério? De tanta arte que ele tem, as Parede paredes da dele é casa tudo dele Ah, são eu todas. queria. Queria minha casa cheia de quadros. Toda parte da casa tem que ter pelo menos um quadro de pintura. Não, na casa dele é Foi, professora. O quantos? professor podia ir também, ela convidou. É, Não, podia, mas o que aconteceu? Eu não fui, porque eu tô com um probleminha no joelho que tá doendo muito. Aí eu aproveitei pra poder ficar meio, sabe, descansar meu joelho. Descansar. nossa, sexto, sétimo, oitavo e nono. Eu tô morrendo de dor. Aqui, vamos corrigir a atividade então, gente? Eu só lhe pegar minha carta. Professora, engraçado. Professora, engraçado que foi o Lucas perguntando. Obrigada. Do nada eu entro na tá só Cheio de Do gente, nada ele né, perguntou, Lucas? entrei na aula errada. Não, ele viu todo mundo da nossa sala na aula lá, perguntou se a gente entrou na aula errada. Não, impressionante. Só o sexto, sétimo, oitavo e nono que tava com a câmera desligada. O sexto ano inteiro com a câmera desligada. O sexto ano inteiro. Morrendo de Ah, no vergonha. sétimo ano. Eu não falei nada, só liguei a câmera no final. Eu só liguei a câmera Você quando a parecia professora que eu não tava pediu. nem lá. Pronto, professor. acabou. De tão caladinho, eu não fazia nada. Eu não mandava. Engraçado foi o Pedro. Eu ficava assim, ó. Calado. Pedro interagiu com todo mundo. Eu sabia o que eu ia Não, fazer se eu perguntava se eu Pedro. fazia. Ei, Não, fiquei caladinha. Eu nem perguntei o que você Ainda bem que a perguntou. professora chegou de mim pra fazer a pergunta, porque eu ia ficar calada. se ela vem me perguntar, eu Nossa falei, Senhora. sai fora, não sei o que eu te pergunto, não. Então, gente, agora, corrigir a atividade. Nunca nem vi, não sei nem o que eu te pergunto. Ai, a Vitória tava com a câmera ligada, agora desligou. Eita. Sabia nem que você ia vir na... Sabia nem que você ia vir na aula. Vamos todo mundo ligar a câmera. Cauã, João, Bruna, Guilherme. Pedro tá com esse trem preto na tela. Pedro. Larissa, eles Sabia nem que você ia vir na aula. Não queria estar aqui, eu queria estar só na minha Professora, é sala. porque aqui no computador. Professor, o que você vai fazer nessa aula? Nossa, Então vamos corrigir, gente. Professora, pode falar. Pode falar. Eu vou começar a Não, pode corrigir. falar. Não, pode falar. Complexo com adjetivos adequados. Observe o exemplo. Trabalhador da indústria, trabalhador industrial, né? Planta d'água. E aí, o que vocês colocaram? Página 78. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, porque eu tô na página. livro, achei que era Peraí que eu vou pegar meu livro. Da água, professora. É página 78, professora. Pera aí, gente. Só um minutinho. Página 78, professora. 78. Vamos fazer igual o Luquinhas. Vamos levantar a mão. Gente, só um minutinho. Vamos levantar a mão para poder responder igual o Luquinhas está fazendo, porque vocês estão conversando muito. E o que você colocou, Lucas? Coloquei planta aquática. Aquática, certinho. Pessoas sem atividade. Professora. Gente, deixa a Paula falar agora. Peraí, gente. Fala, Paula. 78. Não, gramática. Achei que era de português. Peraí, pessoal, que eu vou pegar ali. Gramática, gente. 78, tá? Olá, professora. Pera, deixa os meninos pegarem o que eu vou deixar você responder, Samuel. Então, letra A, aquática. O Cauã, ele liga a câmera, 2 minutos depois ele vai lá e desliga, né? Vitória Eu vou pegar meu também. livro. Professora, eu coloquei só aquática, não. Eu coloquei planta aquática. Beleza, planta aquática. Também coloquei igual. Na B, Letra B, pessoas sem atividade. Fala, Samuel. Peraí, professor. pessoa desocupada. Não. Inativa, viu, gente? Oi? Isso, eu ia colocar inativa, velho. É inativa. Pessoa sem atividade é inativa.
Eu também Posso colocar coloquei só igual Samuel. inativa? Não, tem que ser inativa, viu, gente? Mas, ô, professor, Deixa eu eu posso apagar colocar aqui. só inativa? Ou tem que escrever pessoa inativa? Pessoa inativa. Professora, Agora, cadê meu lápis? Oi, Vitória. seu áudio pra mim tá muito baixo. Começou. Será por quê? Não é só o seu, de todo mundo. E o meu volume tá no máximo. Ah, então, mas Tenta sair e entrar de novo. O meu tá no máximo e tá Produto de... Gente, para! Nem estão conversando demais, estão me atrapalhando. Produto de fábrica. Produto o quê? Fala, Fabril. Fabril, já respondeu ali. Produto industrial. Não, Fabril. De fábrica é Fabril. Porto do Rio. Professora, tá travando. Rio Fluvial. Fluvial. Ô, Luquinhas, deixa Samuel responder também, amor. Então, letra D, fluvial. Porto fluvial. Animal da noite, vai, Samuel. Animal noturno. Noturno. Professora, Ah. pode dar um certinho com lápis? Pode. Gente, a gramática de vocês. Vocês podem rabiscar o tanto que vocês quiserem. Oi. Professor, coloquei nocturno, tá certo ou tá errado? Foi só noturno, não existe mais o nocturno, não? Tá. Nem sabia que Professora. existia noturno. Ah, isso é linguagem antiga. Não. Ave de praia. Praiano. Praieira. Qual que é a certeza? Praiano. Praieira. Qual que é a certeza do praiano? Bom dia, pastora Cavanda. Ô, professora, quase que eu acerto, só zoando mesmo. Eu falei assim, praiana, quase que eu acerto, só Você zoando. lembra daquela música? Sou guerreiro, sou praieiro, tô solteiro. Professora, tem uma pessoa falando de fundo, eu não tô Professora, conseguindo te todo dia ouvir. agora eu só tô colocando a música La Bamba pra me escutar. Sério? Eu lembro disso na minha infância. Olha a música que fica na cabeça. Tratamento do cabelo. Tratamento o quê? Capilar. Capilar. Tratamento Quem fala é a Amanda. Professora, tem uma Proteção. pessoa falando de fundo que eu não tô conseguindo te ouvir. Então, a letra G, capilar. desligou já. certo. Ambiental. Ah, não. Ambiental. Proteção do meio ambiente ambiental. Professora, Oi. eu tinha saído e entrada e agora tá melhor. Você pode repetir a C pra mim? Porque eu tinha A C é perdido. fabril. Obrigada. A D, fluvial. A letra E, noturno. A F, praieira. A letra G, capilar. A H, ambiental. Hábito de alimentação. Samuel. Hábito alimentar. Alimentar. Oi, Vitória. Alimentar. Eu não tinha pegado a C mesmo. Ah, então tá bom. Então, letra I, alimentar. População do mundo. População mundial. Mundial. Fluxo de energia. Posso falar? Pode, Samuel. Fluxo energético. Energético. Movimento da Terra. Movimento terrestre? Terrestre. Movimento terrestre. Eu já ia falar Professora, rotação. você repete da J pra mim? A J, mundial. Eu já ia colocar rotação e translação. eu também. Temperatura do Sol. Temperatura solar? Solar. 2. Observando as expressões destacadas nas frases, nas orações seguintes, encontre o adjetivo mais adequado. Veja o exemplo. Minha filha amanheceu com febre. Minha filha amanheceu febril. O país está sem governo. O país está Desgovernação. desgovernado. Ah, desgovernado. Desgovernado.
O policial estava sem arma. Desarmado. Desarmado. O policial estava desarmado. Esta capa está sem cor. Esta capa Color. Tá incolor. está incolor. Eu fiquei pensando nisso, só que eu pensei que isso não tinha nada a ver, por causa que você é de ciências. Incolor. Uai, qual que é o Esse problema? Ah, sei lá. Fiquei Uai, mas em dúvida. ciências não mexe com palavras, não? Não tem palavras, Eu não? gosto de professor de matemática na aula de artes. Letra D. A comida está sem cheiro. A comida está Inodora. 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 É. Ainda tem o nome da Eu minha avó no pensei que eu final tivesse- também, viu, professora? Oi? Ainda tem o nome da minha avó no final. Sério? Ô, Dora. professora, eu jurava que eu tinha trocado inodora com a letra D com a letra E. Ah, o sem gosto? Vocês sabem qual que é água por assim. Insípida. Insípida. Muito Insípida. ano. Aí Mas a última escreve. eu coloquei a de ciências lá. Como é que é o nome, professora? Insípida. Gente, vocês nunca ouviram falar que a água é incolor, inodora e insípida, não? Não, já, ué. Na aula de ciências mesmo. O livro- no trabalho. Quase todas as páginas tem falando que a água é essas coisas de A água. professora tá bebendo H2O. É água, gente, é só garrafinha. Mas H2O é água, né? Não? Não, né? Tipo, mas é um refrigerante, né? Amar. É uma água com gosto de Sprite. É uma água com gosto de Eu tô bebendo Sprite. Ei, água de professora. verdade, no caso, né? H2O de verdade. 3. H2O é água com gosto de Sprite. Como vimos, os adjetivos se ligam a substantivos, acrescentando-lhes alguma qualidade, característica, etc. Mas você sabia que esse sentido acrescentado pode mudar conforme a posição do adjetivo, se colocado antes ou depois do substantivo? Para perceber isso, analise as situações a seguir. Explique com suas palavras o sentido expresso pelos adjetivos destacados em cada situação. 1. Paulo se tornou um homem grande. Paulo se tornou um grande homem. A primeira situação está falando do quê? Da altura, né? Posso falar, professora? Da altura. Na frase 2, está falando que ele é um homem o quê? Espetacular, um homem sensacional. Então, essa é a diferença. Deixa eu ir falando, aí vocês vão corrigindo ou dando certo, tá bom? Porque senão vai ficar meio confuso. Professor, então espera aí que eu entendi o que você falou, eu vou fazer aqui. Então tá bom. Então vocês corrijam. Primeiro, eu falando da altura, que ele é um homem alto. A segunda, que ele é um homem notável, um homem sensacional. Espetacular. Sensacional. Quem já ouviu falar no caipiricinudo? Ninguém. Pode ir. Ô, professora, meu celular tá carregando porque tá carregando, tá? Que senão vai acabar a bateria. Tá bom, João. Letra B. Renata é uma mulher pobre. Renata é uma pobre mulher. A primeira frase está falando que ela não tem muito dinheiro, ou tem poucos recursos. A segunda frase está falando que ela é uma mulher digna de compaixão. Tá? Primeira frase, falando que Eu sou uma humilde mulher. Gente, um minutinho. Se tiver certo, se tiver igual ou parecido, tá certo. Senão vocês corrigem. Não ficam falando para poder não gerar confusão. Professor, Só um minutinho, deixa eu só revisar. não, eu só quero perguntar qual que é. Eu vou colocar, tem. Sabe a segunda que você falou da B? Ah, Tem a B? Não tem a primeira? Renata é uma mulher pobre? ah. Você Ela falou a segunda. significa que ela tem pouco Uma mulher- dinheiro. Tem poucos recursos que pode pôr? Peraí, na segunda, Renata é pobre mulher? É uma pobre mulher, aqui fala já que ela é uma mulher digna de compaixão, de dó. Eu coloquei que ela não está indo na Mas aí, professora, sabe na 1? Na Ô. letra B mesmo, só que na 1. Renata é uma mulher pobre. Ah,
eu coloquei tem poucos recursos, tá certo? Certíssimo. A 2 eu coloquei Professora. assim, lá, uma humilde mulher. Tá certo? Isso. Coloquei assim, professora, Renato não está indo bem na vida. 4. Embora pareça simples, a classificação das palavras em categorias requer uma observação atenta da situação em que elas são usadas. Pensando nisso, analise o emprego das palavras humanos nas seguintes frases. Humanos e macacos evoluíram a partir de um mesmo ancestral, os primatas. Vestígios humanos podem ser considerados fontes históricas. Em ambas as frases, a palavra humano deve ser classificada da mesma forma? Posso falar, professora? Pode, Samuel. Não, pois na primeira frase está se referindo ao ser humano em sua forma, e a segunda está se referindo ao ser humano como vestígio. Aí você vai só corrigir um pouquinho aí, tá? Na primeira, humanos é um substantivo, tá? E na segunda, ela funciona como um adjetivo que qualifica o substantivo vestígio. Então, na primeira ocorrência aí, é um substantivo e na segunda é um adjetivo. Ô, tia, Oi, amor. o que você tinha me falado que para você saber que a palavra é um substantivo, ela tem que ser o quê? Você Tem que tinha ser me falado? precedida de um determinante, por exemplo, um artigo. Entendeu? Você consegue colocar o a, o meu, o seu. Entendeu? Uhum. Nossa, professora, essa foi difícil demais para mim. Gente, todo mundo agora vai desligar o microfone para eu responder para vocês a questão 5. Todo mundo desliga o microfone. De boa. Então, beleza, tá? Questão 5. Nesta atividade, você tentará descobrir quais são as palavras, substantivos ou adjetivos que deverá escrever na cruzadinha da página seguinte, tendo em vista as dicas fornecidas abaixo. Para enriquecer o seu estudo, utilizaremos o tema pré-história como fonte de informação. Professora, Consulte o tema no seu livro de história. Oi. você não fala muito rápido, hein? Tá bom. Na horizontal, assim, ó. Adjetivo que qualifica as pinturas feitas no interior de cavernas. Rupestre. Ô, professora, Eu vou colocando aqui no chat, tá, gente? Ô, professora, eu fui no livro de história, porque tava falando aqui, né? Na pré-história lá. Aí, Estudando história junto. aí eu achei a rupestre, só que tava rupestres. Aí eu pensei que era ruspestres. É, Só que rupestre. depois eu pensei Tô mesmo. mandando aí no chat, viu, gente? As palavras quando eu for falando. Que aí fica mais fácil. 2 na horizontal. Marca objetos fósseis produzidos pelos primeiros seres humanos que permitem estudar a nossa origem. Substantivo flexionado no singular. Então, 2 é vestígio. Desliga o microfone aí, Luquinhas, não é pra ninguém falar agora não, amor, senão vai ficar confuso, tá? Só por isso. Vestígio. Ai, Jesus. Professora, eu desliguei minha câmera aqui porque aqui em casa eu tô com o telefone aqui. Tá. 3. Substantivo coletivo que designa todos os seres humanos. Então, 3 é humanidade. Quatro. Substantivo que designa a principal descoberta realizada pelos seres humanos na pré-história. Então, a 4 é
Fogo. Às vezes a gente acha que assim, a gente não dá tanto valor para o fogo como se fosse uma tecnologia, mas imagina a vida da gente sem o fogo. 5. Substantivo Comer comum. comida gelada. Não, você só pensa em comida, mas não tem muita coisa que é feita pelo fogo. Substantivo comum empregado para nomear os seres que não pertenciam propriamente ao gênero Homo, mas andavam sobre 2 pés. Tinham o corpo coberto e pelos e o cérebro muito pequeno. Professora, deixa eu falar esse. Pode. Essa foi. É uma palavra muito difícil de falar. Australopithecus. Isso mesmo, vou escrever aqui, tá, gente? Australopithecus. O bom é que vocês foram estudando história também, né, gente? Agora na vertical, né? Em pé. Período. Aí, doutora. Espera, amor. Desculpa. A um eu posso falar? Pode. Peraí. Acabou, Caio. Acabei. Período que vai do surgimento do ser humano até o desenvolvimento da sua escrita. Pré-história? Pré-história. Professora, só que eu fiz o seguinte, eu coloquei o pré mais história. É um hífen, né? Um menos. Isso aí, ó. Que é 2. Adjetivo flexionado no plural, empregado para qualificar os humanos quando estes deixaram de ser nômades. E aí? Sedentários, tá? inventário. Ah, eu falei. Três. Substantivo flexionado no plural que designa, de forma geral, os adjetivos produzidos pelos seres humanos para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Instrumentos. Posso falar? Deixa eu falar 4 pessoas. Pode. Deixa eu só ler aqui e você fala, tá, Samuel? Adjetivo que qualifica o substantivo feminino, revolução, quando este designa o desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais ocorrido na Idade da Pedra Polida. Neolítica. Neolítica. Posso responder assim? Pode. Adjetivo empregado para caracterizar o ser humano que produzia instrumentos mais aperfeiçoados. Tinha o cérebro maior que o do Homo habilis e também era mais alto. Foi o primeiro a usar o fogo em benefício próprio, para se aquecer e cozinhar os alimentos. O uso desse adjetivo se deve ao fato de esses seres humanos possuírem a postura ereta. Qual que é? Erectus. Muito bem. Erectus. Questão 6. Posso ir? Pode. Sim. O parágrafo abaixo foi retirado de um livro didático de história do 6º ano. Leia com atenção e responda as questões propostas. Com a Revolução Agrícola ocorrida no Neolítico, primeiramente foram cultivados o trigo, a aveia e a cevada. Para facilitar o cultivo, as pessoas procuravam as terras próximas dos rios, que eram mais férteis,
Isso fez surgir os primeiros aglomerados populacionais que tinham na união da população uma arma defensiva, além de uma melhor produção. Nesse parágrafo, a palavra cultivado está flexionada em qual gênero e número? Posso falar, professora? Pode. Gênero masculino e número plural. Exatamente, no masculino e no plural. Estou esperando o pessoal corrigir, viu, gente? Por mim já pode ir, professora. B. Por que essa palavra está flexionada dessa forma? Posso falar? Pode. Porque tá no masculino plural. Não, tá. Por que ela está no masculino e no plural? Porque ela acompanha os substantivos trigo, aveia e cevada. Então, vocês vão colocar o seguinte. Porque ela acompanha... Manda no chat, professora. Não, isso não conta, né, gente? Eu coloquei no chat porque eram palavras usadas risadinha, agora não dá não. Porque elas acompanham os substantivos trigo, aveia e cevada. Trigo, Aveia e cevada. pronto. Cevada com C? É. Sete. Leia o texto abaixo. Davi, lê o texto para mim, está muito caladinho. Há notícias que são de interesse público e há notícias que são de interesses do público. Se a celebridade X está saindo com o ator Y, isso... Professora, tem uma pergunta. Esse Y aí influi em quê? O ator Y? Não, é tipo assim, qualquer ator. Quando, tipo assim, eu não quero falar quem é a pessoa. É igual fulano e ciclano. É isso. Ah, tá. Ator Y. Isso não tem nenhum interesse público, mas depende do que sejam X e Y. É de que é enorme do público, ou de um certo público, numeroso, pelo menos. As decisões do Banco Central para conter a inflação têm óbvio interesse público, mas quase não despertam interesse, a não ser dos entendidos. O jornalismo transita entre essas duas exigências, desafiado a atender às demandas de uma sociedade ao mesmo tempo massificada e segmentada, de um leitor que gravita cada vez mais apenas em torno dos seus interesses particulares. Ou seja, as pessoas estão muito mais interessadas em saber fofoca do que coisas que são mais úteis para a nossa vida, né? A gente sabe, por exemplo, um pouco sobre economia, sobre a política, sobre o meio ambiente. É muito mais importante saber quem está namorando com quem traiu quem. Mas às vezes a gente se interessa muito mais pela fofoca do que pelo assunto mais importante. A palavra público é empregada no texto, ora como substantivo, ora como adjetivo. Exemplifique cada um desses empregos com passagem do próprio texto e apresente o critério que você utilizou para fazer a distinção. Então, professora, não conseguindo ouvir, tem um som atrapalhando. Como é que é? Tem um som de cachorro atrapalhando, não tá dando nem para você falando. Meu som tá falando para todo mundo? Não, porque tem um barulho de cachorro atrapalhando. É meu cachorro, gente. Ele tá lá fora. Então, vamos lá, gente. Exemplifique cada um desses empregos com passagem do próprio texto e apresente o critério que você utilizou para fazer a distinção. Então, eu vou ler, gente, aí vocês corrigem. Tá bom? Na frase, há notícias... A primeira frase aí do texto. Há notícias que são de interesse público e há notícias que são de interesse do público. A palavra público é usada na primeira ocorrência como adjetivo. Então, quando eu falo notícias de interesse público,
Então, esse interesse público aí, público, é adjetivo porque caracteriza o substantivo interesse. Então, qual que é a resposta? Então, você vai colocar primeiro assim. Na frase, vou colocar na frase. Não, pode colocar, ou então assim, ó, no termo interesse público, que não precisa copiar tudo. Se eu colocar aqui, público é um adjetivo. Pera, professora, repete para mim. Você coloca assim. Tá onde, professora? Tá em qual? Tô na 7, tá? Para poder encurtar um pouco a resposta. Vocês vão colocar assim. Em, abre aspas, interesse público, fecha aspas. Em interesse público, o termo público é um adjetivo pois é uma característica do substantivo interesse. Pois é uma característica do substantivo interesse. Característica Do substantivo interesse. Aí, ponto. Aí, com letra maiúscula. Em há notícias, igual tá aqui, A com H, viu, gente? Em há notícias. Há notícias? É, HA notícias. Em há notícias, vírgula. O termo notícias é um substantivo, ponto. Como é que é? Os termos? Há por notícias, em há notícias, vírgula. O termo notícias é um substantivo. Se não acabar só, ela vai acabar. Como é que é? A senhora passou até que página? Até 89. O termo notícia? Isso. É um substantivo. Página 83 agora. Questão 1. O que é sílaba? Posso responder? Pode. Vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz e que só ou reunidos a outros. Certinho, viu, gente? Não precisa estar igual ao de Samuel, não. Mas tiver alguma coisa parecida, certinho. Ok? Eu coloquei duas letras que se juntam e fazem fonema. Certinho. Ô, Davi, você fez até qual página? Até 83. Aqui não vai dar tempo da gente corrigir tudo, né? Falta 4 minutos para a aula terminar. Daí, você termina depois, tá? Vou corrigir só essa página 83. Deixa eu ver essa questão. Até a 3. E aí, o restante, a gente corrige na próxima aula, tá? Uhum. Na língua portuguesa, é possível construir sílabas utilizando-se apenas de fonemas consonantais, gente? Sim. Sim? Se eu escrever um monte de consoantes, eu consigo formar uma palavra? Não. Não. Uma palavra não. Não, então, eu não consigo, né? É possível construir não, na verdade, sílabas, né? Professora, Eu deixa eu consigo. responder.
Presta atenção, gente, para vocês entenderem a questão. Está perguntando o seguinte: na língua portuguesa é possível construir sílabas utilizando apenas consoantes? Eu consigo fazer isso só com consoantes? Uma sílaba só com consoante? Não, porque porque a vogal é a base da nossa língua, tá? Da língua portuguesa. Nós vamos colocar não, pois a base da língua portuguesa é a vogal. Por isso que muitas vezes... Posso falar a minha? Pode. Não, pois as consoantes não possuem som sozinhas, elas precisam das vogais que são soantes para que seu som possa ser produzido. Muito bem, Samuel. Mais completinho aí. 3. Agora corrigi. Não, porque a vogal Observe as palavras abaixo. Caixa, herói, Paraguai e iguais. Letra A. Como você separaria as sílabas dessas palavras? Como é que a gente separa caixa? Caixa. Não. Cai, Não é chá. caixa. Caixa. Ou seja, tem duas sílabas. Cai, chá. Não, caixa. Caixa. Herói. Herói. Paraguai. Paraguai. Ô, gente, por que João Vitor, João desligou a Maria Eduardo, desligou câmera? Na aula do professor de matemática também, só eu que fiquei falando na aula. Juro, só eu. Gente, você tem que participar antes com a câmera ligada. A Vitória falou Não algumas inventa coisas não, lá. tá? Foi tipo assim, Gente, oi, pronto, não quero saber que eu tô na aula de Estudar. matemática, não quero que vocês com a câmera ligada. Iguais, como é que separa? Iguais, tá? Tem só duas sílabas. Hífen, iguais, tá? E letra B. Observando os encontros vocálicos presentes nessas palavras, o que podemos concluir sobre a separação silábica? Gente, vocês vão colocar o seguinte. Não separamos as letras que representam o quê? Ditongo e tritongo. É isso que vocês vão colocar. Não separamos as letras que representam ditongos e tritongos. Não. Separamos. Não separamos palavras? Que são ditongos e tritongos. Amanhã a gente vai terminar de corrigir. Amanhã a gente termina de corrigir, viu, gente? Até 89. Tongo? E tritongo. Não. Que são tritongo Ditongos e tritongos. Pronto, meninos.